Pode dar. De um lado, se diz que a desigualdade ela é agravada pelo Estado que impede a liberdade econômica dos mercados. De outro, tem um pessoal que diz que não, que a desigualdade acontece por causa da exploração de uma classe sobre a outra. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os 3 Lados da Moeda, em que eu falo sobre economia e política de uma forma tranquila e diversa. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer várias perspectivas sobre um mesmo assunto para não cair na mesmice de só conseguir reproduzir uma coisa só. Bom, hoje a gente vai falar sobre desigualdade, né? Então por que existe desigualdade? A desigualdade social entre as pessoas. Será que o homem sempre foi desigual ou que isso mudou ao longo do tempo? Ele é bom por natureza ou ele é mau? E a gente vai ver várias teorias e argumentos diferentes e a ideia não é chegar numa conclusão sobre isso, mas é fazer vocês refletirem sobre os vários aspectos e começarem a pensar mais sobre isso, não só de uma forma que sempre foi ensinada, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com 4 afirmações e eu gostaria que vocês já me contassem, né, comentassem a princípio qual que vocês acham que faz mais sentido na cabeça de vocês. A primeira seria: conforme a civilização vai progredindo, o progresso dela também leva ao aumento da desigualdade entre a gente. A segunda é: a desigualdade na realidade, ela é um produto de uma classe que explora a outra. Então, por isso, sempre vai ter essa desigualdade, o Estado perpetua isso. A terceira é que, na realidade, quem está causando desigualdade e pobreza é o Estado, quando ele causa intervenção na economia e impede as empresas de se desenvolverem. E por último, o problema da desigualdade, na realidade, é só quando ela está acompanhada de pobreza, porque senão desigualdade sempre vai existir. Eu vou começar falando o seguinte: o desenvolvimento da civilização corrompia as virtudes naturais e aumentava a desigualdade entre os homens. E quem fala isso é o Rousseau. Então ele usa muito esse argumento, né, de que no começo os seres humanos, num estado que ele chama de estado primitivo, né, do homem selvagem, todo mundo era igual. Era basicamente, não havia diferença entre a gente. Mas então o que será que aconteceu para passar até essa diferença, né? O que será que ele conservou? O que tinha naquela época antiga que a gente conservou até hoje? E ele fala que, isso é mó desafio, porque pensa: e como o homem seria capaz de se ver tal como a natureza o formou? Através de todas as mudanças que a sucessão dos tempos e das coisas devem ter produzido em sua constituição original, e separar o que ele traz de seu próprio patrimônio daquilo que as circunstâncias e seus progressos acrescentaram ou mudaram em seu estado primitivo? Isso acaba sendo muito complicado. E então a gente mudou, veio toda essa carga, mas o que existia naquela época que a gente era todo mundo igual, né? Ele fala que tinham 2 princípios, né? O primeiro, que era da conservação, ou seja, eu vou buscar me conservar, sobreviver, é o básico. E o segundo seria que, eu vou me conservar, mas e minha relação com os outros? Ele dizia que o ser humano, naquela época, ele tinha desgosto, ele sentia mal de ver outro ser sofrer, principalmente se fosse um homem. Então, basicamente, ele tem uma frase muito massa que é a seguinte: o ser humano, ele não vai fazer mal para outra pessoa em hipótese alguma, a não ser que esteja em jogo a sua conservação. Aí não tem jeito. Mas não é que ele vai buscar brigar, tá ligado? Que nem a gente faz. Então, pra ele, o que separa muito o homem selvagem do homem civilizado, antes igual e agora que tem desigualdade, é justamente o orgulho. Como assim? O homem civilizado, a gente é muito orgulhoso. Isso causa vários problemas, enquanto antes não existia. E daí ele dá um exemplo bem interessante no livro, que é o seguinte: ele fala: o homem civilizado pensa que ele vai brigar por comida. Então 2 vão lá brigar por comida. Eles vão tretar, porque é uma necessidade comer. E depois disso, o que ganhou vai vazar. Ele vai comer a comida dele. E o que perdeu? Ele vai atrás de outra comida. Acabou o problema, o caos, a briga, acabou aí. Agora ele diz que não, a gente não trata só das necessidades, tem também o supérfluo, né? Tem esse orgulho do homem civilizado. Então, basicamente, ele dá a entender que numa situação de conflito, a gente não acaba por si só. Não, prolonga por causa desse orgulho que a gente carrega junto. Então, pra ele, o homem civilizado causou vários maus pra humanidade, né? A gente causou mal. E se a gente ficasse tranquilo e voltasse para aquele estado de conservação, da relação boa com a natureza, tudo ficaria bem, não teria esses males todos que foram criados. E aí tem um autor muito massa, que chama Ivan Illich, que ele fala uma coisa bem nesse sentido, né? Qual que é a brisa dele? Ele fala que tem coisas que são feitas para solucionar problemas. Só que essa coisa que vai solucionar o problema, ela só cria mais problema. Calma, como assim? Então, basicamente, ele fala do carro, por exemplo, e do trânsito. Eu tenho um carro. O carro foi criado pra quê? Pra eu poder me locomover, pra eu ir trampar, pra eu ir pro peão, pra eu andar, certo? Me locomover. Mas esse mesmo carro que é feito pra eu
me locomover, causa trânsito e me impede que eu faça isso que eu tava querendo. Inclusive, eu indico muito ele pra quem é da área da educação, né? Porque ele foi um autor muito negligenciado, né, e marginalizado, mas ele tem ideias muito diferentes, né, atípicas. E eu acho que qualquer autor, pra qualquer discussão, vale a pena ler e vale a pena entender o que ele tá querendo dizer. Mas voltando pro Rousseau, por que eu falei do Ivan Illich aqui? Ele fala uma coisa que é muito parecida com o que o Rousseau fala. Ivan Illich fala o seguinte sobre medicamento. Foram criados medicamentos, a medicina avançou, legal, mas vieram vários prejuízos com isso. Então, se toma um remédio pra melhorar de uma coisa, a típica frase, você vai piorar de outra. Isso não é um problema? E aí o Rousseau, ele fala de uma maneira mais agressiva, né? Ele fala assim, hoje em dia, a gente tem médico, tem cirurgião. Se você quebra a perna, você vai lá e arruma. Ele falou, homem selvagem não. Homem selvagem, se acontece alguma coisa desse tipo, e acontecia dele quebrar a perna, ele se virava. Então a gente tenta criar melhores coisas pra gente avançar, mas isso acaba só piorando tudo. É claro, né, que tem contrapontos, então tem cientistas, sociólogos e psicólogos que dizem que existe hoje em dia uma romantização da natureza que é irreal, que pra eles, se a gente voltasse pra esse estado primitivo, a gente não ia viver em paz, em harmonia. Isso é uma ilusão de acordo com essas pessoas. Inclusive, tem um estudioso, o William von Hippel, que ele fala muito nesse sentido, que antes existia caos e destruição. Tanto caos entre a gente, naquele estado dos animais, a gente natureza, a gente nós mesmos. Ele fala assim, vocês estão achando que agora tá ruim? Antes era muito pior. E um outro cara, né, psicólogo, que corrobora com isso, né, que concorda, é o Steven Pinker, que ele fala o seguinte, né, ele fez um estudo e constatou, por meio de fósseis, olhar, né, um estudo arqueológico, que antes as mortes por agressões chegavam a 15%, pensando numa sociedade que tinha muito menos pessoas, né, e já hoje em dia, que assim, aumentou muito mais, não chega nem a 3. Esse pessoal coloca esse contraponto. Mas finalizando o Rousseau, ele coloca então que antes, no estado natural, o homem primitivo, todos eram iguais e viviam em paz, e daí tornou-se o homem civilizado. E como que isso aconteceu? De acordo com ele foi o seguinte, uns tendo se aperfeiçoado, ou seja, melhorado, e outros se deteriorado. Algumas pessoas, homens, adquiriram qualidades boas e outros ruins. E alguns continuaram naquele estado primitivo, que não mudou, nem melhorou, nem piorou. E aí foi a primeira fonte da desigualdade, de acordo com ele. E aí, quando se tornou esse homem civilizado, atribui a ele alguma coisa bem pejorativa, né? Ele fala assim, que não vai ter um cara que tá navegando, um navegador que não vai ver um outro barquinho naufragar e não vai ficar felizão. Que não tem um herdeiro que não torce, no fundo, pela morte do pai pra conseguir ficar com dinheiro. E aí ele dá um exemplo, até acho que é mais realidade pra todo mundo, no sentido que todo mundo passa por isso, de ter um vizinho. Ele fala que todo mundo torce pelo desastre do vizinho, bem forte. E aí eu entro no Adam Smith, porque o Adam Smith, em partes, concorda com o Rousseau, mas na grande maioria vai ser completamente diferente. Porque o que o Smith fala? Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Então vamos lá. O Smith fala que o homem é egoísta naturalmente, é mal, vamos dizer assim. E o Rousseau também fala, né, essas frases que eu acabei de falar do herdeiro, por exemplo, que o homem é mau. Mas pro Rousseau, não é da natureza do homem ser egoísta, que nem é pro Adam Smith. Pro Rousseau, ele se tornou desse jeito. Então muda bastante. Além disso, o Rousseau fala, né, que esse homem mau, ele encontra na sua prosperidade a desvantagem do outro. Então, ele consegue evoluir ou prosperar porque outra pessoa acaba se dando muito mal. Já Adam Smith fala que não, né? Ele tem uma brisa diferente. Ele fala justamente o oposto. É porque cada um tá seguindo tanto os seus interesses que daí a sociedade vai dar certo, que no final isso vai levar ao bem-estar de todos. Então, como assim? Vou dar um exemplo bem atual, que é o do álcool gel. Qual que seria o exemplo do Adam Smith que daí entra no mercado? As pessoas precisam de álcool gel por causa da pandemia. Eu, Paula, eu vou produzir álcool gel não é porque eu sou super legal e quero que todo mundo esteja limpinho. Não, é porque eu quero ganhar dinheiro. Mas, ganhando dinheiro, eu tô ajudando você que quer seu álcool gel. E ele fala que uma coisa que ajudou muito nesse processo, né, das pessoas conseguirem agir pelo próprio interesse e fazer bem-estar de todo mundo, é a divisão do trabalho. O que seria a divisão do trabalho? É cada um se especializar em uma parte. Ele dá um exemplo do alfinete, mas pense em qualquer outro produto, desde um chinelo até uma televisão. A gente se especializando cada um no que é melhor e no que tem mais aptidão, então eu faço a parte de pintar o chinelo, a outra pessoa faz a parte de montar o chinelo, que quer que seja, ou o manejo da máquina, né, que hoje em dia tem tecnologia. O que acontece com isso? Você reduz o tempo que você leva para produzir, você reduz o custo e você consegue produzir mais. Para Adam Smith, isso gera riqueza. E
E o gerar riqueza é, consequentemente, diminuir a pobreza e a desigualdade. E aí um cara que fez isso, que é muito conhecido, é o Ford, né, o Henry Ford, que ele focou muito nesse processo de automatização e de economia de recurso. Então ele focou muito nisso para carro. O que ele pensou, de acordo com essa teoria toda? Bom, vou produzir com essa especialização, cada um faz uma parte, automatizar, vou produzir mais carro, eu vendo para a classe média, paro de vender para a classe alta, mais gente tem carro, mais gente compra de mim, eu tenho que produzir mais, eu contrato mais pessoas. E aí o raciocínio do Adam Smith é que esse tipo de mecanismo de mercado dá certo, gera riqueza e diminui a desigualdade. Então, para ele, isso seria ótimo. Claro que ele fala que existem problemas no meio do caminho, porque você pensa, pô, é um sistema legal na teoria, mas na prática tem gente desempregada, dá ruim, às vezes dá ruim. Mas ele fala que no final a tendência é voltar ao equilíbrio. E aí aqui agora eu vou citar Schumpeter. De forma resumida, né, porque o trabalho de Schumpeter tem outro foco, mas ele fala que existem ciclos econômicos, ou seja, uma hora a economia vai estar ruim, pessoal desempregado, empresa quebrando, mas depois vai subir, vai ficar suave, vai ter emprego, e depois desce. Ele fala que o capitalismo é feito disso, desses ciclos, e que no longo prazo isso é bom. No longo prazo é legal. Tá, mas qual que é a justificativa dele pra isso? Ele fala basicamente que, por meio da inovação de um empresário, ele fala que ele não é um burguês, é empresário o nome que ele dá essa figura, ele vai trazer uma inovação. Pode ser um produto novo ou um modo novo de produzir, né? Qualquer coisa do tipo que incremente o que já existia. Quando ele traz isso, outras empresas quebram. Elas quebram porque fica defasado o produto ou modo de produzir, as pessoas ficam desempregadas e causam caos na economia. Mas, ao mesmo tempo que tem essa destruição, a nova empresa vem, entra no mercado, satisfaz todo mundo, cresce e depois vai chegar outra que vai derrubar ela e assim sucessivamente. E daí ele chama isso de destruição criativa. Numa sociedade com propriedade privada e concorrência, esse processo é o complemento necessário do aparecimento contínuo de novas práticas econômicas e sociais e de rendas reais sempre crescentes em todos os estratos sociais. Basicamente, seria esse o equilíbrio de mercado que vai embora, mas acaba voltando. Então, para Smith, se resume basicamente a isso, né? Então, as pessoas seguirem os próprios interesses, mas que no fundo, sem querer, né, inconscientemente, acaba, de acordo com ele, ajudando todo mundo. Pode ser que é uma sociedade com interesses convergentes, né? Por mais que eu tô lá fazendo meu álcool gel, no final das contas eu vou ajudar você também e vai tudo se reequilibrar. Massa. Só que daí vem Marx e fala que isso não faz sentido nenhum, que não existe isso de interesse convergente. O que o Marx fala? Antes de continuar, vou só falar pra vocês pra curtir, comentar e compartilhar o vídeo, principalmente com aquele amigo seu que fala que super entende de desigualdade, mas daí só sabe contar um lado da história e não sabe explicar o que outras pessoas pensam sobre o tema. Ou simplesmente pra alguém que vai achar bem massa, ver uma explicação sobre desigualdade e a natureza do ser humano. Aqui a gente sempre tenta gerar conteúdos assim, explicando várias perspectivas. Mas vamos voltar. Marx, o que o Marx fala? Ele fala que essa história de interesse convergente é balela, que não tem nada a ver. Ele fala que assim, não tem nada a ver, o cara que produz, que tem a empresa, ele vai lucrar, vai contratar mais gente, as pessoas vão estar ganhando. Ele fala que não. Pra ele, esse Estado que existe, inclusive, é um Estado que perpetua os interesses de uma classe dominante. Quem seria a classe dominante? A burguesia. E eles exploram quem? O proletariado. O proletariado, de acordo com uma definição de Engels mesmo, né, que era um parça assim de Marx, que é da classe operária, é basicamente a classe dos assalariados modernos que, não tendo meios próprios de produção, são obrigados a vender a sua força de trabalho para sobreviver. E aí, por conta disso, o Marx fala que esse discurso de que tem uma sociedade tranquila e bem resolvida é totalmente real. Tudo bem que assim, o Marx ele não previa muitos avanços, como direitos trabalhistas, mas de qualquer forma a ideia dele é que, por mais que pareçam ser avanços, isso é tudo para você conseguir esconder a realidade e conseguir perpetuar essa desigualdade que existe, enquanto quem é rico fica mais rico e quem é pobre só se fica mais pobre, né? Numa situação bem, vocês entenderam o que eu quis dizer. Ok, mas e aí? O que acontece a partir disso? O Marx fala que além dessa realidade, né, que tá junto dela, que ele critica muito, é a ideia liberal dos direitos. Como assim? No final do século XX, o progressismo envereda por um campo muito indeterminado. Ele mantém essas camadas do racionalismo, da liberdade, da democracia, da igualdade dos direitos e agrega a isso
a questão do reconhecimento e das identidades. Muito do que é da ideia progressista atual é baseado nisso, né, é meu direito e você tem que respeitá-lo, mas que o sociólogo prussiano critica muito, o vulgo Marx, sociólogo prussiano, economista, né, o pessoal chama ele de vários nomes diferentes. Por quê? É justamente isso que você usa de pretexto para conseguir colocar grade em condomínio, colocar muros em condomínios, em sala de aula e muitas outras que são visíveis e invisíveis e impedem a integração real. Antes de tudo, constatemos o fato de que os assim chamados direitos humanos nada mais são do que os direitos do membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade. E aí Marx fala que o que gera valor mesmo é o trabalho. O tempo de trabalho é, de fato, o único que se computa como criador de valor. E aí o que acontece nessa sociedade capitalista? Eu, Paula, por exemplo, trampo e tenho um patrão. Eu trabalhei e eu gerei valor com o meu trabalho, né? Eu produzi algo porque o trabalho, como o Marx fala, gera valor. Só que o salário que eu recebo do meu patrão não é equivalente ao que eu gerei de valor. Sendo assim, pra onde que foi esse dinheiro? Pra ele. O dinheiro que era pra ter ido pra mim foi para ele. E isso é o que vai gerar essa miséria crescente que ele prevê do proletariado, essa contínua desigualdade. E aí nisso que eu falei, que o Marx fala que o dinheiro que era para ter vindo para mim e foi ali para ele, entra no princípio da soma zero. O que é isso? Significa que se alguém tá ganhando, outra pessoa consequentemente tá perdendo. Ou seja, eu tô trampando exatamente o que o meu patrão ganha é o que eu tô perdendo. Então, para ele, as relações de poder se dão dessa forma. A perda de um faz quase sempre a prosperidade do outro. Daí lembra muito aquilo que o Rousseau falou também. Então, basicamente nisso, eu vou estar produzindo algo, eu vejo que eu ganhar o que merecia, quem tá ganhando é ele. Por conta disso, a sociedade fica cada vez mais desigual. Então, para Marx, basicamente fecha desse jeito, né? O capitalista, ele explora e extrai do proletário uma coisa que é do trabalhador e que era para ficar com ele, assim enriquece cada vez mais e vai deixando todo mundo cada vez mais pobre, o proletariado, né? E aí Marx até fala que esse progresso todo que veio para a indústria não foi acompanhado pelo trabalhador. Enquanto a indústria progredia, o trabalhador na realidade foi ficando para trás e sua classe foi ficando cada vez mais baixa. Em qualquer tentativa que seja moderada, é uma ilusão, que realmente para você mudar a situação, tem que ter a revolução do proletariado e a revolução, a ditadura deles, para realmente poder ter uma sociedade justa e igual. E aí quem que vai refutar Marx é Mises. Ele, acha a ideia da soma zero completamente absurda e acha que quem agrava as desigualdades é o Estado. Percebam que os dois falam mal do Estado, mas em que sentido? O Marx fala mal do Estado, que é o Estado burguês. Já o Mises, ele fala mal do Estado no sentido de que o Estado, com essa burocratização toda, intervenção, gera um monte de problema. Eu vou entrar no tema do Estado, vamos primeiro da soma zero pro Mises. E falar que qualquer coisa a gente precisa transformar para poder usar. Por mais que na natureza tenha um monte de coisa, a gente tem que transformar. Como assim? Até um milho, uma semente, uma terra, o que você faz com aquilo? Você ara, você cultiva, você rega, tem um trampo para fazer, não é do nada. Ou então algodão que você transforma numa roupa, também é um puta trampo por trás que tem para chegar nisso. Por conta disso, ele diz que nessas várias etapas, isso gera valor. Essa geração de valor, já não dá pra você falar que é soma zero, porque você tá gerando uma coisa nova, você tá transformando. Além disso, ele também bate muito na tecla das pesquisas, de você experimentar, de você observar o que acontece. Então, por exemplo, antes de Cristo, descobriram como pegar algodão e transformar em tecido, né? Fazer uma coisa útil com o algodão. Mas antes ainda, ninguém sabia que dava pra fazer isso. Ou então, exemplo mais recente, né? Agora em 2016, cientistas descobriram como fazer uma madeira transparente. E o objetivo dela, né, e que realmente foi comprovado, era que ela pode economizar recursos, economizar energia. Então, assim, é uma brisa muito louca, mas que partindo do raciocínio de Mises faz sentido e tá gerando valor para a sociedade. Então tem como você falar que um tá ganhando e outro tá perdendo. Além disso, o cara que também vai nesse sentido é o Karl Menger, que ele também é da mesmo pique, assim, do Mises, que é da escola austríaca. O que ele fala? O valor é, por sua própria natureza, algo totalmente subjetivo. Por exemplo, eu tenho uma blusinha que eu gosto e minha amiga tem um shorts que ela gosta. Mas eu tô interessada nos shorts dela e ela na minha blusa. Se a gente vai realizar essa troca, é porque, pra mim, os shorts têm mais valor que a blusa. Senão eu não ia trocar. Por que eu ia dar uma coisa que tem o mesmo valor ou que vale menos? E pra ela a mesma coisa. Então, pra ela, a minha blusinha vale muito mais do que aquele shorts. E aí ele introduz esse pensamento de que o valor, na realidade,
é subjetivo e quem tá adquirindo atribui maior valor do que quem tá perdendo, do que quem tá dando, do que quem tá trocando. Então você tá gerando valor, né? O valor que os bens possuem para cada indivíduo constitui a base mais importante para a determinação do preço. Quem que poderia atrapalhar? De acordo com o Mises, é o Estado quando ele é intervencionista. E só um PS que quando o Mises fala de Estado intervencionista, é intervenção na economia especificamente. O que ele fala? A ideia da interferência governamental como solução para problemas econômicos da margem leva, em todos os países, a circunstâncias no mínimo extremamente insatisfatórias e caóticas. Fala, bom, o Estado quando ele tenta intervir, ele acaba prejudicando e atrapalhando incentivos. Como assim? As pessoas são movidas a incentivos, de acordo com ele. Então, quando o Estado atrapalha esses incentivos, a pessoa não tem por que trabalhar mais, não tem por que contratar mais, então mais gente fica desempregada, a pobreza aumenta, a desigualdade aumenta e assim por diante. Inclusive, ele dá exemplo de empresa estatal. Uma empresa privada, se ela tá em déficit, ou seja, se ela tá com prejuízo, se ela tá pra quebrar, o que vai acontecer com ela? Ou ela vai quebrar, acabou, já era. Ou ela vai criar uma estratégia sensacional e vai conseguir se erguer. Aí ele fala que na empresa estatal não é isso que acontece. Por quê? Ele fala na empresa estatal, quando chega o déficit, e de acordo com ele, é de lei, o déficit para a empresa estatal sempre chega, ela não consegue ser gerida de uma forma saudável, de acordo com ele, vai chegar o déficit e o que ele vai fazer, o Estado? Vai fechar a empresa? Não, porque a empresa não quebra. Ele cobra imposto das pessoas, as pessoas aceitam pagar esse imposto, e aí, de acordo com ele, é gerada uma empresa que fica lá, agindo de forma ineficiente, sendo que se uma empresa privada estivesse lá, seria muito melhor, porque ou ela ia quebrar e entrar uma nova no mercado, ou ela ia dar um jeito, ia contratar mais gente, ia estar gerando valor. Quando a empresa estatal faz isso, ela está gerando ineficiência. Tudo bem que aqui eu nem falei exatamente de intervenção, né? Eu falei de empresa, mas o exemplo de intervenção que ele dá é quando o Estado controla preço. Então, quando o Estado coloca um salário mínimo, ou quando o Estado coloca um teto de aluguel. Inclusive, essa é uma discussão mais complexa, que logo a gente vai falar sobre isso também. Então, basicamente, pro Mises, o que atrapalha, o que gera essa pobreza, o que vai gerar problemática e problema econômico é definitivamente o Estado. Então ele briga muito nesse sentido. Um exemplo também, vou voltar pro álcool em gel para ele falar que se o Estado não interferisse, por exemplo, no álcool gel, agora na pandemia o que aconteceu? De acordo com essa visão dele, trazendo pra realidade. Todo mundo começou a criar álcool gel, a demanda aumentou, preciso de álcool gel, preciso de álcool gel. O preço ficou muito alto. Aí pode ter quem fale que é porque o capitalista é malvado e vai cobrar muito por causa do interesse dele, mas também tá ligado à demanda, à oferta e demanda, porque daí o que seria? Bom, tá todo mundo querendo álcool gel. Se eu deixar por esse preço, todo mundo, ao invés de comprar um, vai comprar 3 por família. Se todo mundo comprar 3 por família, vai acabar muito rápido e vai ter gente que vai ficar sem. Se eu aumento o preço, cada pessoa vai comprar um só e vai se virar. Foi o que aconteceu. E aí depois teve gente que viu o quê? Empresas, estão precisando de álcool gel, tá todo mundo comprando, o preço tá alto, vou produzir mais. Todo mundo vou começar a produzir um monte e agora o preço baixou de novo. Se vocês forem ver, tá um preço mais baixo, que daí é o que seria a visão dele. Não há um só país capitalista em que as condições do povo não tenham melhorado de maneira inédita. Eu terminei hoje aqui com Mises, mas não quer dizer que ele tá certo. Tanto que Mises refuta Marx, mas tem marxistas e vários outros estudiosos que não marxistas que refutam ele. Tem gente que fala que é um absurdo você falar que o Estado não pode intervir na economia, que essa ideia é totalmente errada e que isso vai levar ao caos, que na verdade o Estado, ele tem que intervir na economia para conseguir levar para as pessoas o que elas precisam. Então conseguir trazer a igualdade, distribuir renda, senão não tem como dar certo. Ao mesmo tempo que uma ala, eu não gosto da palavra radical porque parece errado, mas uma ala mais para outro caminho, um caminho mais forte, diz o seguinte: não adianta, o Estado pode intervir, o Estado pode não intervir, enquanto ele tá querendo oferecer direito e querendo estar do lado da burguesia, vai continuar tendo desigualdade de qualquer jeito. Então acaba ficando mais complexo, né? Mas tá, e trazendo pra realidade, como é que tá a pobreza no mundo, o que acontece? E aí eu vou começar falando um pouco dos liberais de hoje em dia pra terminar o vídeo, né, na prática. Liberais e depois quem vai contra eles, claramente. Bom, eu começo com esse gráfico de 2000, mostrando a parcela da população mundial que vivia em extrema pobreza no ano de 2000. Sendo que quanto mais escuro, né, mais próximo desse vermelho, maior é a população, maior a porcentagem de pessoas vivendo nessa condição de extrema pobreza. Já esse segundo gráfico é em 2017, ou seja, passados 17 anos, o número de pessoas que vivem nessa condição diminuiu. E o que muitos liberais falam nesse sentido, que o problema não é a desigualdade. As pessoas são diferentes, nunca vai dar pra ser todo mundo igual, mas o problema é a pobreza. Eles falam, claro, num regime comunista, que os liberais acham que é uma ditadura e eles
acham que é completamente comparável ao nazismo, por exemplo, eles falam, ok, no comunismo você consegue ter igualdade. Tranquilo, mas é porque é todo mundo pobre, não dá pra ter igualdade de verdade. Então a gente tem que lutar contra a pobreza, de acordo com eles, e não a desigualdade. E outro gráfico, né, que corrobora com essa visão que tá sendo falada agora, é esse primeiro, que vai desde 1820 até 2015 e mostra também a parcela da população mundial vivendo em extrema pobreza. Essa linha amarela é vivendo na pobreza e a vermelha é em extrema pobreza ao longo do tempo e ela tem caído. Já esse segundo é um gráfico do PIB per capita desde 1960 até 2014, né, entre esse período. E essas bolinhas são países. Os países que estão acima da linha são aqueles países que tiveram crescimento positivo, né, do PIB per capita. Já os países que estão abaixo da linha são os que tiveram crescimento negativo, fechando com a ideia deles de que, além de que o problema não é a desigualdade, mas sim a pobreza, que a economia não é um jogo de soma zero, porque a riqueza vem aumentando ao longo do tempo. E por mais que cresça também o número de pessoas mais ricas, o problema não é esse. Porque são justamente essas pessoas que, por meio de suas inovações, tomadas de risco, pesquisas e investimentos, possibilitam a criação de bens e serviços que todos nós utilizamos e a melhoria da vida das pessoas na sociedade. Tá, Paulo, então é isso aí, tá tudo certo, tá agindo na pobreza, capitalismo é bom. Não necessariamente. O que fala o outro lado? 2 pontos principais. Primeiro, se vocês forem ver, o que é pobreza e o que é extrema pobreza? É um valor que você recebe por dia. O pessoal diz que esse valor, assim, é absurdo, que isso não pode ser uma métrica. A métrica tem que ser um pouco maior, porque isso é uma condição que a pessoa realmente só sobrevive. Deveria ser considerado um outro valor. Enquanto outras pessoas falam que, gente, o problema não é a pobreza, é a desigualdade sim. Não é certo haver desigualdade. Não é certo ter um cara que tem não sei quantos milhões, outro que não tem nada. Essa pirâmide de riqueza aponta as disparidades, as diferenças econômicas, desigualdades criticadas por essa visão. De acordo com o Relatório Mundial de Riqueza de 2015, foi estimado que 3,4 bilhões de indivíduos, ou seja, 71% de todos os adultos no mundo, têm uma riqueza abaixo de 10 mil dólares, isso em 2015, e que 8% tem patrimônio líquido acima de 10 mil dólares. E dentro deste grupo, né, estão incluídos 34 milhões de milionários, que representam menos de 1% da população adulta, sendo que em 2019, o número estimado é que existiam 46,8 milhões de milionários em todo o mundo. Sendo assim, nessa visão, isso é uma injustiça e parte da culpa da desigualdade é de um sistema que permite a existência desses milionários. Então eles falam que não tem a ver com pobreza, tem a ver sim com desigualdade. E aí também entra muita discussão sobre taxar grandes fortunas, que também vai ser um vídeo que vai ter aqui no canal. Bom, mas basicamente é isso. É muito interessante ver que para cada argumento, para cada ideia ou teoria, sempre vai ter alguma coisa que rebata, que contraponha ou até que complemente, né? Ao longo do tempo isso vai mudando e vai aparecendo coisas novas. E essa diversidade é muito bacana. Eu vou deixar esses livros aqui na descrição, que são ao mesmo tempo bibliografia, né, que foi usada para fazer o vídeo, e ao mesmo tempo indicação, para vocês conseguirem ver mais o que será que vocês têm interesse de ler. Mas, assim, sempre falo, se você vai escolher da lista aqui o Capital, por exemplo, não escolhe o Capital e o Manifesto do Partido Comunista, que é do mesmo autor. Escolhe o Capital e algum outro, sabe? Só pra dar uma diferenciada, que isso é muito bom. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se fosse ficar aqui falando, a gente sempre vai falar sobre vários autores que contrapõem ao outro. E a ideia é que não vai ter uma verdade absoluta que eu vou chegar e te concluir e te dar. Mas é saber que sempre tem várias perspectivas. Então, pesquisa, lê, tenta entender o que tá por trás antes de sair compartilhando qualquer coisa. Tanto uma coisa que talvez seja falsa, como sem fundamentação científica nenhuma, né? Sem pesquisa. É isso.